Ora viva, sejam todos então muito bem-vindos a mais uma edição do programa Logos. Nós hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Joaquim Saueca, uma figura incontornável daquilo que diz respeito ao setor de saúde no nosso país, nomeadamente saúde pública. Tem uma vasta experiência no setor da saúde, aliás já foi funcionário, digamos assim, do setor da Organização Mundial da Saúde em várias missões, esteve em vários países africanos, nomeadamente a Guiné, Tanzânia e também na Libéria. Portanto, é médico de profissão, é também professor universitário, já foi nos anos 96, 99 assessor do Ministro da Saúde e diretor do gabinete deste mesmo Ministério e também era diretor de intercâmbio internacional. Portanto, é um homem que tem uma vasta experiência no setor da saúde, que nos poderá então ajudar a aflorar algumas questões que estão relacionadas então com as questões de saúde, não só no nosso país, mas também no continente, numa fase em que se fala muito da epidemia da ébola, que tem atingido então aqui um país irmão aqui ao lado, que é a República Democrática do Congo. Esta mesma organização, a OMS, também fez um anúncio na semana passada que a epidemia do Congo já constituía um perigo de alerta internacional e faziam então um apelo para que os países congregassem então esforços para que tentassem criar mecanismos para tentar no limite estancar esta epidemia. Doutor Joaquim, muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por me receber aqui no seu espaço, para mim é um grande prazer. Muito obrigado, Erlander Napoleão, e gostaria de felicitá-lo por esse tipo de iniciativa, não é, da nossa juventude em tentar arranjar formas alternativas de interagir com as pessoas e passar a informação à população em geral. Portanto, é um prazer também poder contribuir para esse programa de Logos. Tá, muito obrigado, para nós é um grande prazer. Doutor, vamos começar por falar um bocado da sua experiência. É um homem que já andou um bocado por esta África, só que infelizmente há problemas que nos parecem que ainda insistem, não é insistir, ainda continuam connosco, não é, digamos assim, não é? Sim. Quais são as nossas maiores preocupações, nomeadamente a questão, não só do ébola, temos questões relacionadas com o paludismo, uma pequena retrospectiva daquilo que tem sido a sua experiência, daquilo que colheu, daquilo que bebeu, que poderá efetivamente ajudar também o nosso país a sair deste flagelo. Obrigado. Creio que é uma pergunta muito oportuna. Terei muito gosto de tentar repartir, não é? Porque felizmente tive a possibilidade de primeiro ter uma experiência dentro do nosso próprio país, a diferentes níveis, não é? Nível acadêmico, como docente da Faculdade de Medicina, nível de gestão, tive uma experiência de 10 anos como chefe do Serviço Médico Caminho de Ferro de Benguela. Portanto, creio que é o terceiro subsistema de saúde em termos de extensão, depois da rede do Serviço Nacional de Saúde, da rede militar. Eu acho que quando está bem funcional, do CFB, do Lubito até o Luau, portanto é uma rede também bastante, que me conferiu muita experiência. Depois disso, tive a possibilidade de vir a nível central, onde estive inicialmente como convidado pelo Dr. Martinho Palanca como assessor, depois mais tarde consegui ascender a diretor do gabinete do intercâmbio internacional. Sim. Antes de 99 ter a possibilidade de ir para a OMS. E iniciei como responsável pela OMS em Zanzibar, portanto a parte insular da República Unida da Tanzânia. Depois do Zanzibar, tive a possibilidade de ir para Moçambique, num período de grande preocupação, aquela cheia do ano 2000. Portanto, quando houve aquelas crianças, a Rosita que nasceu em cima de uma árvore, eu estava lá como representante interino. Certo. De Moçambique, depois em 2001, fevereiro de 2001, cheguei a Serra Leoa, onde estive até o ano 2005, quase 5 anos. E foi um período interessante, não é? Foi o período em que o país conseguiu contribuir, dar os passos certos para a paz e fico contente porque nós tivemos uma participação muito ativa e creio que muitos reconhecem que participaram, que uma iniciativa que sustentei e apoiei de fazer uma vacinação em todo o país, incluindo a zona de rebeldes, foi uma ponte para depois facilitar o encontro entre o governo e a parte dos rebeldes para atingir a paz
e depois ocorreram as eleições que levaram a paz definitiva na Serra Leoa. Daí depois estive no Ghana, também 3 anos como chefe de missão e representante da OMS. Sim. Antes de ir para o Uganda tive 4 anos e meio. É uma experiência muito interessante, que o Uganda é um país muito lindo, mas também é um país caleidoscópio em termos de doenças. Basta dizer que, por exemplo, o Zika é uma floresta do Uganda. Quer dizer, Zika? Sim, o vírus do Zika também é originário do Uganda, não é? E basta dizer que, por exemplo, durante os 4 anos e meio que eu estive lá, eu consegui, portanto, dirigir tecnicamente a resposta a 3 surtos de ébola, um surto de Marburgo, um de febre amarela atípica e muitas outras epidemias, não é? Parece de tudo. E foi talvez essa experiência que eu tive, que foi documentada internacionalmente, que levou depois a OMS a convidar-me como um dos peritos que foram mobilizados para a resposta à crise de ébola na África do Oeste, onde estive baseado na Guiné, mas deslocando-me também a Libéria e a Serra Leoa, de janeiro até setembro do ano 2015. Portanto, até quando se apaziguou a crise, conseguiu-se testar e experimentar um novo medicamento. Doutor, e também a vacina. Como é que se trabalha, como é que se funciona num ambiente hostil, em que há guerras, em que há um conflito interno? Como é que se consegue trabalhar em condições, digamos assim, inóspitas, digamos assim, não é? Porque, quer dizer, deve ter sido muito complicado. É complicado, sim, é muito complicado, porque é uma situação em que a pessoa, a qualquer momento, a pessoa não tem um amanhã assegurado, não é? A qualquer momento pode haver uma emergência, uma evacuação, etc. Mas mesmo assim é aí também que aumentam as necessidades em termos de saúde da população. E a guerra da Serra Leoa marcou muito aqui. Não foi uma guerra pesada, daquele que tem o T-52, ou que é tanques ou aviação. A arma mais pesada acho que era o RPG-7. Mas uma guerra muito violenta, aquela corte do... Eles perguntavam, o rebelde perguntava se quer manga curta ou manga comprida. Se a pessoa diz que era uma manga curta, cortavam o braço na altura do cotovelo, não é? Se for manga comprida, cortavam a mão e a pessoa ficava assim. E é impressionante porque uma pessoa sem as 2 mãos, claro, até para um botão é preciso mobilizar. Mas o que é possível é que as pessoas estão necessitadas e é necessário que haja alguém que, já que o governo geralmente fica um pouco mais incapacitado, então haver alguém que possa dar o apoio é um incentivo, não, é um incentivo que é uma necessidade muito, muito grande. Muito bem, doutor, em relação ao ébola em concreto, muitos têm dito que está relacionado, aliás, essas doenças todas estão todas ligadas ou associadas a lugares, não é? Se o Zika é o Uganda, eu penso que o ébola também é o nome de um rio no Congo, não sei se consigo precisar. Sim, ou não, né? Mas, sim, portanto, o ébola é um rio no Congo, mas Marburgo, portanto, são macacos brancos do Uganda que foram levados para a Alemanha, estavam em estudo em Marburgo quando infectaram os investigadores. Por curioso. Sim. Mas o problema do ébola está, de facto, relacionado com o contacto com chimpanzés, macacos? É essa a razão em concreto? Sim, o seu consumo também? Portanto, o problema da ébola é algo que está relacionado com a interação com o ambiente. Sobretudo, à medida que o homem vai avançando no ambiente selvagem, no ambiente animal, é uma zoonose, quer dizer, é um tipo de doença ou de vírus que é carregado pelos animais, alguns até saudáveis. Os mais notáveis são os macacos e os morcegos, um tipo de morcego frutícola, né? Como o caso por exemplo, o caso da África do Oeste foi por um morcego, não é? Foi a partir, o portador, o causador foi um morcego, não é? Depois os dejetos do morcego, urina ou saliva, ou que as crianças tocaram, a partir daí houve a infecção que começou a expandir. Portanto, há essa interação com o ambiente em que o homem se expõe então a ser contaminado por parasitas e vírus
habitualmente carregados pelos animais, às vezes sem qualquer problema, mas que no homem causam esses estragos, não é? E a partir daí, então, começa então um ciclo difícil, complicado, não é? Pois, também o que se tem dito, pronto, e as teorias de conspiração valem o que valem, não é? Que se tem dito que há doenças que são doenças de laboratório, não é? Mas aqui faço também um recuo porque o contacto do homem, do ser humano com os animais, quer dizer, é milenar, não é? Muitos anos sempre houve esse contacto. Como é que de repente, na década de 90, 2000, surgem então essas patologias, esses problemas que outrora ou se já existiam ou não eram identificadas, ou agora é que são identificadas e têm uma maior projeção? Como médico, qual é a sua perspectiva sobre esta questão? Olha, Erlando, eu vou lhe dar só um exemplo que vai esclarecer o que acontece e por que agora aumentou mais, não é? Aumentou mais porque há maior circulação do ser humano, que vai interagir com a floresta, mas também tem a possibilidade de um dia seguinte estar em Londres ou estar então. Porque no Uganda, por exemplo, havia uma aldeia com uma caverna que os turistas gostavam muito. E essa caverna o teto era tudo cheio de morcegos. E há um turista que, portanto, americano, esteve lá, depois descobriu-se que tinha Marburgo. E depois, no ano seguinte, acho que isso em 2012, detectou-se alguém que estava com febre hemorrágica. Nós mobilizamos já todo o aparato da resposta e a população estava a rir de nós, porque eles chamavam aquilo a febre das cavernas. Vocês estão aflitos, nós temos sempre isso, quer dizer, quando uma aldeia isolada tem isso, vão morrendo, mas não circula, não o espalha, então fica assim uma coisa restrita, não é conhecida, mas no nosso mundo, em que há maior circulação, maior interação entre comunidades humanas e depois entre o ser humano e o meio ambiente, então o potencial de expansão, de contaminação é muito maior. É isso que, a meu ver, é uma das razões principais que explica. Isso é que faz com que a doença seja mais rapidamente disseminada, né? Porque ninguém está isento ou imune de estar contaminado. E o histórico dessa grande epidemia da África do Oeste é mesmo típico disso. O que é que acontece? As crianças estavam a brincar portanto, aqueles troncos que ficam, aquelas árvores tipo baobá que fica vazio, tem assim um tronco interior está vazio, sim, não é? As crianças estavam a brincar, você dizia que havia morcego lá no cimo, portanto, ao brincar estavam a manusear sem querer fezes, urina ou saliva do morcego. É uma criança que fica doente, levam para casa, depois, a partir daquela criança, tentam ir levar ao posto e a criança fica doente, não consegue encontrar a criança, morre a criança, mas depois também os familiares que lidaram com ela também morrem, começa a espalhar, as pessoas que atenderam no centro médico também morrem, e depois, com uma morte começou-se a espalhar, há quem sugerisse que fosse a um médico tradicional famoso na Serra de Oa, na zona fronteiriça. Foram lá, o médico disse, olha, cura tudo, mas também ele acaba por ficar infectado e morre. Quando morre, vem gente da Serra de Oa, da Guiné e da Libéria para assistir àquele funeral. E no ritual muçulmano, quando se faz o enterro, o cadáver vai em aberto, as pessoas tocam, cumprimentam para se despedir, e aí depois conseguiu-se então espalhar a crise da Guiné para a Serra de Oa e para a Libéria. Depois, cada vez que as pessoas viajavam de um sítio para o outro para comunicar, começaram a espalhar e assim foi avançando. Portanto, essa mobilidade e o contacto, etc. É de facto um grande vetor de contacto. E depois também com a debilidade, temos de confessar que um fator que favoreceu muito é a debilidade do sistema de saúde, que é muito comum na maioria dos nossos países africanos. Porque se tivéssemos uma rede de saúde responsiva, não é, que conseguisse detectar e isolar e tomar as medidas, não acontecia isso. Agora, já há cura para o ébola? Já existe cura, uma medicação um bocadinho ainda agressiva, mas consegue-se.
Já existe, já existe também a vacina. Tudo foi desenvolvido durante esse período da crise da África do Oeste. Certo, doutor. E nós, cá em particular, porque temos uma vasta fronteira com a República Democrática do Congo, precauções que devemos ter no caso de que existam eventualmente casos isolados de pessoas que possam estar ou não contaminadas com o vírus do ébola. Portanto, eu acho que o que é mandatório é o que é a preocupação que o governo está a ter já na pessoa da própria a senhora ministra, não é? Com o concurso dos parceiros como a OMS, o mesmo Banco Mundial também, que é assegurar que em todos os pontos de entrada haja uma equipa que vai tentar fazer o escrutínio, não é? Portanto, à medida que as pessoas vão passando, ver se aparece alguém, porque um dos sinais mais evidentes de suspeita é febre muito alta. Febre muito alta, depois a debilidade também, a fraqueza intensa, etc. Antes de chegar à fase da hemorragia, portanto, da parte hemorrágica em si. E então tente-se assegurar que todos os que estão a circular, estão a entrar, existem, portanto, aqueles termómetros infravermelhos, não é? Que é para detectar sempre que houver alguém que tenha uma temperatura superior a 38, fica já posto de lado para investigação um pouco mais aprofundada. Esta é a situação de base. Agora, ao fazer isso, naturalmente que vai requerer que se estabeleçam os respectivos isolamentos, não é? Quer dizer, a pessoa é posta de lado para ser averiguada, tem de ficar no isolamento, e também a rede de salas de tratamento, não é? Que tem de haver no país. Não precisa de ser em todo lado, porque é uma coisa onerosa e exige muito cuidado, mas regionalizado, existiram os tais sítios onde os casos suspeitos ou que são detectados onde podem ir. Certo. E depois, então... E os sintomas, então, ter febre, não é? Sim. E também um mal-estar, se calhar, não? Febre, mal-estar geral, uma fraqueza intensa, claro, cefaleias também são comuns, e depois, numa fase mais avançada, que começa a haver hemorragia por todos os orifícios naturais. Muito bem. Pode haver hemorragia. Muito bem. Doutor, um outro problema que também tem preocupado a África ainda é o VIH-Sida, não é? Portanto, infelizmente tem dizimado muitas pessoas no nosso continente e também no nosso país. Os números já são elevados, já são pelo menos preocupantes, não é? Sim. O Banco Mundial, a OMS, quais são as apostas que há no país para que se ajude então a erradicar esta epidemia? Eu acho que o tempo de evolução que nós já temos a lidar com o HIV também já nos deu muitos instrumentos, não é? Por exemplo, hoje em dia já podemos ver HIV eventualmente como uma doença crônica, desde que a pessoa tenha atitude não negativista, não é? Se a pessoa assume que está infectado, apresenta, se faz o tratamento. Hoje já temos gente a sobreviver mais de 40 anos vive normalmente, com tratamento, vive normalmente. Outra vantagem é que as crianças coitadas estão a ser vítimas, e agora a possibilidade da eliminação da contaminação vertical, não é? Portanto, de passar da mãe para a criança. Se a mãe é diagnosticada, começa a fazer o tratamento, o filho já não precisa Eu acho que há uma boa evolução, e pessoas que façam o tratamento também vão diminuir a capacidade de transmitir a infecção. Isso também é uma outra vantagem. Portanto, eu acho que há uma boa evolução. O que se quer é só uma boa sensibilização para que as pessoas acorram ao diagnóstico, e depois, se o diagnóstico positivo é logo seguido do tratamento, a pessoa continua a ser útil para a sociedade. Porque isso é uma coisa interessante. Por exemplo, no país onde estive em missão, Uganda, foi um que ficou famoso, porque foi um que deu muito contributo em termos de estratégia de mobilização da população. E eu gosto de comparar também com o outro país que tem uma taxa muito alta, que é o Botsuana.
O Uganda chegou a ter cerca de 18, agora deve estar entre 8 ou 12. A 18 para prevalência. 12. Sim, sim. E o Botsuana continua sempre com a volta de 25, a volta de 25%, não? Quase um quarto da população. A diferença da abordagem é que, tanto no Uganda, fez a campanha para diminuir novas infecções, mas não houve cobertura para aqueles que estavam infectados e muitos foram desaparecendo, e então, como havia redução de novas infecções, sim, e os que estavam infectados estavam a diminuir, foi diminuindo também. Assim, houve essa evolução. Claro que o Uganda recebeu muitas felicitações por ter sido o primeiro país que conseguiu reduzir a prevalência, mas eu dou muito valor, por exemplo, ao Botsuana. O Botsuana, a estratégia que adotaram é que todos que fossem diagnosticados iam fazer o tratamento que é para sobreviver. Isto é, o Botsuana estava a proteger, porque não é fácil substituir um professor com 25 anos de experiência, um médico, um mecânico, um engenheiro, etc. Agora, deixá-lo morrer e depois ter de formar novamente, não, vamos proteger a nossa população, vamos proteger os nossos quadros. Então, o governo assumiu o tratamento universal para o HIV a todos que fossem detectados. E é por isso que continua a ter uma taxa alta, mas a gente que está a fazer o tratamento e continua a ser... Sim, continua a produzir e continua a ser útil para a sociedade, naturalmente. Então, esse é o que é o contraste, não é? O Uganda, sim senhor, reduziu, mas também perdeu as pessoas, os quadros que tinham, porque não teve uma capacidade de dar cobertura universal a todos que necessitassem. Tanto mais que a população também é diferente. O Botsuana não chega a 5 milhões de população e o Uganda vai nos 30 milhões, não é? Então, mas é mais ou menos para contrastar que hoje em dia, de fato, os países estão a fazer o esforço, os países com o apoio das iniciativas universais, não é? Não só as agências, como, por exemplo, o PEPFAR, o PMI, etc., dos Estados Unidos, a Bill e Melinda Gates, tanto já sei falar no Banco Mundial, no Fundo Global, etc. Então, todos esses estão a congregar os esforços. Só que agora os parceiros estão já a chegar no limite do seu apoio, não é? Agora é a vez dos governos começarem na fase de exaustão. Não é bem exaustão, quer dizer, é também uma quebra de dependência, não é? Devemos ver isso também como uma quebra de dependência, porque muitos dos nossos governos africanos, quando tinham um parceiro a financiar, eles até não punham mais recursos lá, não é? Acomodavam-se. Pois, acomodavam-se. Agora é tempo de fazer uma transição que os governos começam a assumir, porque é uma questão da saúde da sua própria população. Claro. Mas, por outro lado, de forma ainda antagónica, temos outros problemas, porque países, por exemplo, como a África do Sul, independentemente de terem boas redes hospitalares e darem atenção a essas preocupações, o que é certo é que algumas lideranças ainda são adversos à questão relacionada com HIV-Sida, negligenciando mesmo e dizendo que a patologia não existe, não é? Por exemplo, o exemplo do ex-presidente Jacob Zuma, não é? Que teve esse pronunciamento. Não, o Jacob Zuma não, o Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, peço perdão. Teve esse pronunciamento em dizer que a epidemia não existia. Aquilo foi o que o Zuma disse foi que teve relações sexuais com uma pessoa que tinha, mas depois foi tomar banho. Tomou um chuveiro e achou que resolver o problema. Sim, quer dizer, as atitudes governamentais dependem muito, condicionam muito isso, não é? Quer dizer, o Zuma foi mais positivo depois do Mbeki, mas o Mbeki foi negativista. Embora fosse um negativismo, também tem a sua razão de ser. Não? Portanto, era um negativismo no sentido de dizer que se a pessoa tem uma boa alimentação, tem uma boa higiene, etc. Quer dizer, isso ajuda também a resolver o problema de saúde. Até porque, comparando o vírus de HIV, é um vírus relativamente fraco, porque em cada 100 infecta 20.
Já, por exemplo, da hepatite B é muito mais virulento, não é? Porque em cada 100 é capaz de infectar 80. Então, isso significa que também vê-se quais são as camadas que estão mais afetadas, não é? Embora, portanto, seja uma infecção que aparece em todos os níveis, mas o nível baixo é muito mais afetado, não é? O nível que, portanto, tem baixo rendimento, alimentação mais fraca e nível de educação um pouco mais fraco, etc., é um pouco mais fustigado do que outros níveis mais altos. Então, o que eles estavam a tentar era um pouco argumentar no sentido de ver que condições nutricionais também têm um peso, têm um impacto muito, muito importante. Isso, sem dúvida, que condições nutricionais, não só para essa situação de HIV, como para outras, é uma plataforma que, se for resolvida, ajuda nesse sentido. Mas, naturalmente, que de uma maneira geral foi um retrocesso na resposta ao HIV-Sida na África do Sul, aquele período da teimosia, do negativismo do Thabo Mbeki, sim. Pois, uma vez que são os líderes, quer dizer, esse pronunciamento foi de facto grave, não é? E se calhar mal percebido e mal entendido, porque essas coisas têm que ser bem explicadas quando se fala de uma população que tem níveis de educação, quer dizer, muito mais fracos, não é? E não tem o filtro para tentar então canalizar aquilo que é positivo do que é negativo, porque uma alimentação boa, efetivamente o indivíduo está tem mecanismos de defesa, não é? Absolutamente, é isso, é nesse sentido. Sim. Muito bem, doutor. E aqui no nosso país, os problemas que nós temos, questões hospitalares, epidemias, pólios, paludismos, tudo isso, ainda continua a ser uma preocupação grave para o nosso país, ou são questões que ao longo do tempo vão sendo resolvidas? Eu acho que ainda são sérias, mas está a haver uma abordagem, está-se a tentar uma abordagem adequada, não é? Aí vem, por exemplo, essa colaboração que o Ministério da Saúde está a ter com o Banco Mundial. Nós habituamos àquela figura de ver os hospitais terciários, hospitais nacionais, muita gente aí à porta e tal, não sei o quê, e praticamente a periferia colapsada, não é? O que nós pensamos, e eu que está a tentar com esse projeto, é restaurar a rede sanitária periférica. Porque se o posto médico trabalha, o centro médico trabalha, o hospital municipal, portanto, trabalha, isto é, está aberto, tem pessoal, tem medicamentos e tem bom atendimento às pessoas. Em vez do indivíduo atravessar, por exemplo, uma cidade de Luanda para vir a um Josina Machel ou um Américo Boa Vida, vai aí mesmo na sua periferia, 500 metros, no posto médico. E então, esta aposta é mais ou menos dentro dessa perspectiva, não é? Da dita dos cuidados primários de saúde. Vamos tentar restaurar o funcionamento da rede municipal, vamos ter o posto médico a funcionar. Sim. E conhecer os seus limites, não reter o doente. Você vê que é um doente que é mais complicado, um pouco mais do que a capacidade que ele tem, deve remeter imediatamente para portanto, referir o caso, transferir para o centro de saúde. Se é um caso que o centro de saúde também ultrapassa a capacidade do centro de saúde, porque o posto médico em princípio tem pessoal, portanto, do nível de enfermagem média e também o técnico médio de saúde. Mas agora, já no centro médico seria um médico e depois no... Mas agora suscita-me uma outra questão que está relacionada com o facto de o Ministério da Saúde, agora na visita do Presidente João Lourenço, quando foram a Cuba, levantou-se a possibilidade então de fazer uma parceria ou de se beber de Cuba a experiência do médico familiar, tendo em conta a nossa realidade, todos os problemas que nós temos em termos de infraestrutura, logística, população, debilidade até dos centros médicos que nós temos no país. Acha que é uma medida execuível que poderá funcionar, o médico de família no nosso país? Sim, é execuível, porque a ideia de base é que aquela família, isso na prática até já existe, não é?
Eu presumo como médico a praticar clínica, algumas famílias que quando estão doentes vêm ter comigo, não é? Portanto, isso já, na prática já existe. É viabilizar que as famílias tenham um médico que eles conhecem, e ele conhece a família e vai acompanhar sempre que tiver problema. O primeiro ponto de contato é aquele médico, e aquele médico é que vai referir, é que vai transferir, encaminhar para uma especialidade, se for necessário. Mas, qual é a importância de termos um médico de família? Qual é a importância? A importância, eu acho que é uma maneira de facilitar o acesso à saúde, não é? Porque uma coisa, se o Irlanda, por exemplo, tem um médico que conhece, foi ter com ele e depois voltou para casa, não está sentindo melhor. Quando vai, em vez de encontrar um outro médico e ter de contar tudo de novo, vai ao mesmo médico, ele já sabe bem, histórico, né? Nós já fizemos isto e isto, então o que é que melhorou, o que é que não melhorou, etc. A partir daí pode já avançar para outro diagnóstico e outra intervenção terapêutica, não é? Agora, quando não é essa situação do médico de família, quer dizer, a pessoa está sujeita a encontrar sempre uma pessoa diferente. E às vezes a pessoa vai lá por causa do mesmo episódio, que não está a evoluir, não é? A pessoa foi lá porque tinha muita febre, dor de cabeça, etc. E quando chega lá, fez o tratamento que o médico mandou, mas não melhorou, então volta novamente. E também, se calhar, espero não estar a cometer aqui um erro, também as patologias genéticas, se calhar, não? Uma doença que um filho tem, se calhar o pai também tinha, o avô, não? Também há esse controle, não? Também facilitará, não? Sim, facilita também, não é? Porque há doenças de família, não é? Há doenças de família que têm esse laço hereditário, não é? Mas mesmo para doenças correntes ou as doenças crónicas, ter um médico que está a seguir é uma coisa fantástica. Facilita a família, dá outro conforto, não é? Então é nessa linha. Mas isso não impede que haja o progresso em termos de tornar funcional a rede de saúde, não é? Que a pessoa, mesmo o médico de família, vai precisar de um sítio onde ele vai claro, exercer, não? Onde a família vai encontrar, não é? Portanto, isso está também conjugado com a ideia de restaurar os cuidados primários de saúde, que é para melhorar, não é? E eu acho que quando houver isso geralmente não vem sozinho, mas vem também com uma intervenção a nível da comunidade, não é? A saúde comunitária, então é uma forma efetiva de melhorar a saúde da comunidade. Muito bem, a prevenção é sempre mais barata do que a cura, digamos assim. Absolutamente, absolutamente, só que nós temos de corrigir alguns erros em que nós caímos, não é? Que faz com que as pessoas não sejam muito aderentes à prevenção, não é? Porque por N razões, incluindo muitas vezes o próprio nível, o nível cultural que é do próprio indivíduo, nem sempre aceita medidas preventivas, não é? É um pouco mais imediatista. Quero dizer, por exemplo, o tabaco. A pessoa fuma hoje e as consequências vão aparecer dentro de 15 ou 20 anos. E vai ser difícil dizer, Irlanda, não fuma hoje, porque senão daqui a 15, 20 anos vais ter cancro, vais ter bronquite, vais ter aquilo. As pessoas geralmente são assim um pouco imediatistas, não vão assim muito nisso. Isso por um lado. Por outro lado também, eu pessoalmente, não é? Pessoalmente, nos países onde passei, argumentei um pouco nesse sentido. Nem sempre a saúde gratuita ajudou muito a consciencialização das pessoas e das comunidades. Porque se a pessoa tem de fazer alguma despesa pela sua saúde, a pessoa, como precisaria do dinheiro eventualmente para uma outra coisa, então vai evitar ficar doente, que é para não gastar o seu dinheiro para aquilo, não é? Além do incômodo. Porque houve situações
em tempos passados, é que um indivíduo estava na chuva, ele dizia, não fica na chuva, senão ficas doente. Ó, se ficar doente, o governo que paga, o hospital, tá vendo? Assim, que a pessoa não tem essa preocupação à saúde, que deve ser a responsabilidade, em primeiro lugar, da própria pessoa, depois da família. Só depois o hospital vai consertar, não é? Mas a saúde tem que ser uma responsabilidade do próprio indivíduo. Eles transferiram essa... Claro. Então, isso também prejudica um bocadinho a questão da prevenção. Isso Naturalmente que a prevenção é absolutamente muito mais barata, não é? Tal como também uma economia, daqui temos problema de recursos para o sistema de saúde. Uma boa economia é tratar as patologias não complicadas ao nível mais simples, ao nível mais baixo do centro do posto de saúde. Quer dizer, a mesma malária não complicada tratada no posto de saúde é capaz de custar só o que é uns 500 kwanza, não chega a 1000 kwanza. Agora, essa mesma malária não complicada ser tratada num hospital de referência, como Josina Machel ou Américo Boa Vida, se fizer as contas é capaz de sair por aí por 10 mil. Portanto, cada vez que uma patologia simples vai ser tratada num hospital terciário, cada vez que o hospital terciário se torna um mega centro de saúde, pelo nível das patologias que trata, é um desperdício de recursos muito grande que se está a fazer também. Portanto, tudo isso também vai jogar. Doutor, obviamente que as questões de saúde estão sempre atreladas ou ligadas aos fatores de educação, porque o indivíduo, em princípio, quanto mais educação tem, não é? Ou melhor educação tem, em princípio, mais consciência tem dos perigos e dos cuidados que deve ter com a sua saúde. Mas o que se percebe hoje é que pessoas que umas até estão financeiramente bem, estão saudáveis financeiramente, há uma certa repulsa ou um recuso em ir ao médico, porque há doenças preveníveis, que até são silenciosas, como o cancro da próstata, por exemplo, os diabetes também, não é? Mas há essa relutância que explicou aqui há bocado, né, que as pessoas, quer dizer, como é uma doença silenciosa, então há este recuar, não é? E as pessoas visitam o médico quando já estão numa fase quase terminal, não é? Como é que se pode então inverter este quadro? Quer dizer, tanto... Por um lado, nem sempre o ter dinheiro corresponde a ter saúde. A ter saúde ou a ter o mesmo nível de educação, não é? Educação não só, quer dizer, poderá haver eventualmente instrução, mas não educação propriamente dita, não é? Certo. Quando falamos em educação, é a pessoa utilizar os novos conceitos da aprendizagem, da sua instrução para melhorar o seu comportamento, a sua vida, etc. Então, temos muitos que são instruídos, até eventualmente com altas graduações, mas que não fizeram acompanhar isso com o nível de mudança comportamental, de atitude, onde, portanto, vai cair essa situação. Portanto, aí a questão da educação para a saúde, tentar interagir, explicar, vai ser muito, muito importante. Não? Mas não lhe parece que é cultural esta ausência das pessoas visitarem um médico regularmente? Não há, é um hábito que nós ainda não temos. Aliás, há um adágio que diz o seguinte, que ao médico ou ao advogado dizer sempre a verdade, né? Mas nós não temos ainda este hábito de consultar o médico ou o advogado com alguma regularidade. Não temos porque eu acho que é mesmo essa a fase do nosso desenvolvimento, ainda não nos permitiu isso. Quer dizer, nós estamos a conviver, nós estamos no mesmo planeta a conviver com gerações em fases diferentes do seu desenvolvimento. Eu lembro que nos anos 80, nos anos 80 fui fazer um curso de epidemiologia de campo na Suécia, e na altura tentei fazer um estudo comparativo e vi que, por exemplo, em termos de nível de desenvolvimento sanitário, nós estávamos tipo 50 anos atrás de um Portugal, ou 30 anos de Portugal, 50 anos dos Estados Unidos, 70 anos comparado com os países nórdicos, por exemplo. Isso significa que nós estamos numa fase em que eles estavam 50 anos antes, onde também tiveram esse tipo de problema, de comportamento, não é? Mas que é por isso que eu digo que a educação, tem razão, é um fator de facto que é muito, muito, muito importante.
A educação é importante nesse sentido. E depois também é bom compreender o conceito dos determinantes da doença. Determinantes sociais, físicos, ambientais da doença. Porque, como se diz, quer dizer, todas as falhas de outros setores às vezes sobra para a saúde. Quer dizer, se o país não tem um bom sistema de saneamento, abastecimento de água, isso gera doenças, então torna-se para a saúde. Naturalmente, sim. Pois, o país não produz, não tem uma boa produção alimentar, agrícola ou industrial, para que as pessoas tenham uma alimentação adequada. Essa que é a base da garantia da boa saúde, porque se a pessoa alimenta-se bem, a doença tende a dar muitas cambalhotas para conseguir penetrar. Agora, se a pessoa está enfraquecida, até a imunidade diminui, porque a imunidade é sustentada por proteínas, não é? Proteínas é que se transformam em anticorpos que vão defender a pessoa, quer dizer, que guardam a experiência. Quando a pessoa se expõe a uma doença tipo tuberculose ou sarampo, depois o corpo registra aquilo na memória e cria anticorpos. Se aquela infecção vem novamente, aqueles anticorpos avançam e bloqueiam. Mas uma pessoa, uma criança, por exemplo, que está mal nutrida, até essa resistência, toda a doença entra, não é? Toda a doença, a pessoa fica quase... Está vulnerável, sim. Pois, fica vulnerável quase como um doente de SIDA, não é? Então, tudo... Esses fatores determinantes também que facilitam ou que geram os problemas para a saúde também têm de contar. Portanto, tem-se o sistema de todo o país que tem de funcionar. Sim, para que haja saúde. Nomeadamente as questões estão relacionadas com questões sanitárias, né? Quer dizer, águas paradas, esgotos, escoamentos, tudo isso tem sido um fator preponderante no que diz respeito à propagação de epidemias e de doenças. Epidemias, sim, cóleras e outros assim, febres amarelas e etc. Sim. Doutor, um outro problema que nos preocupa bastante é a questão dos medicamentos. Né? Sim. Nós, no nosso país, nos mercados paralelos, há medicamentos genéricos provenientes de vários sítios até duvidosos. A Índia tem sido o maior mercado, no que diz respeito à produção de genéricos, mas o que diz respeito a questões relacionadas com a conservação e também a caducidade dos próprios medicamentos, a automedicação, que mal é que isso pode causar à nossa sociedade? Eu acho que essa é uma parte muito delicada e que eu vejo o Ministério da Saúde preocupado. Eles, por exemplo, vão ter agora uma equipa muito forte internacional, também com peritos nacionais, que vão tentar estudar a rede farmacêutica do país, descobrir, ver as cadeias onde que há falha, onde que não há. E depois também a farmacovigilância que tem de funcionar, porque há muito medicamento que infiltra-se aqui dentro do país, mas que não é... São só placebos, não é? Ou então falsos medicamentos. Sim. Quer dizer, fazem só tipo farinha, arranja aí uma máquina para comprimir comprimidos, faz só farinha de trigo ou farinha de bombom, que é, e vendem aquilo como se fosse um medicamento tal. A pessoa toma, claro que vai piorar e acaba por morrer. Portanto, é uma questão que até põe em risco, que está a ceifar muitas vidas. É uma questão de vida e morte. Agora, portanto, isso vai passar por um reforço da regulamentação, não é? E depois também estabelecer uma boa distribuição, portanto, medicamentos que são adquiridos da maneira apropriada, portanto, com garantia de qualidade, que são bem distribuídos, e haver assim maior controle também portanto, controle na rede de distribuição e para evitar essas... E os também podem ser produzidos cá, também podem ser fabricados cá, eventualmente? Absolutamente, né? Absolutamente. Quer dizer, pelo menos, há alguns de base que podiam ser muito bem fabricados aqui. Até é interessante, essa experiência que eu tive no CFB, por exemplo, no Hospital do Lobito, medicamentos como antipiréticos, portanto, esses para febre, aspirina, paracetamol, antipalúdicos e outros assim, bases fabricavam mesmo lá. Fabricavam lá. Produção local? Sim, local. Aliás, era uma coisa muito comum em muitas
naquelas redes das missões e outras sim. indústrias assim, preferiam, havia dificuldade de importação eventualmente. Hoje também é que a indústria está bem expandida, não é? Está bem expandida, então, e há melhor também comunicação, então é só uma questão só de estabelecer bem os canais e uma boa vigilância, que é para evitar os medicamentos não apropriados para o consumo humano entrar. Porque mesmo os países, como mencionou a Índia, porque eu tive o privilégio de acompanhar uma missão da senhora ministra quando foi lá visitar, então, dentro deste esforço de melhorar, né? Saber que a Índia é um dos principais fornecedores de medicamentos à Europa e aos Estados Unidos. Mas por que a Índia é uma potência? Como é que se transformou numa potência em termos de medicamentos? Como é que se transformou? Portanto, eles usaram bem a capacidade que eles têm em termos de população e em termos de recursos. Certo. E então começaram a rentabilizar, não é? Portanto, uma boa parte dos princípios ativos são mesmo de produção local para eles. E depois fazem depois a exportação em bulk, como se diria, para os países europeus, os países americanos, e lá depois é que as fábricas fazem só os comprimidos ou etc., para depois fazer a distribuição na rede. Mas é isso, quer dizer, primeiro, também a política do próprio país, não é? Viu uma boa oportunidade e eles aproveitaram. E até mais do que isso, o que eles já fazem, é possível que também Angola um dia desse aconteça, eles estão, em vez de fabricar lá, também estão a fazer partnership, não é? com os países interessados para criar a capacidade mesmo dentro do próprio país. No Uganda, por exemplo, tem uma fábrica de medicamentos, não é? Que é uma parceria entre o governo, o setor privado do Uganda e depois uma empresa CIPLA, a empresa CIPLA, que é uma das maiores da Índia e do mundo, não é? E eles também estão a fazer em muitos outros países, não é? É uma alternativa para a produção local daqueles medicamentos de maior consumo. Agora, naturalmente que nesses países como a Índia e a China, que também têm medicamentos de qualidade, também há muito furo de redes, aqueles paralelos de pirataria, que dá aqueles medicamentos falsos, não é? Que é preciso uma vigilância muito forte. Infelizmente, quer dizer, a imagem que se tem é que os medicamentos provenientes desses pontos são quer dizer, criou-se uma reputação negativa, mas que na verdade, quer dizer, não é bem assim. Até são os que produzem medicamentos com maior qualidade e são os maiores fornecedores mundiais. Nós fomos visitar algumas fábricas e vimos que com padrões altos, né, de qualidade. Não é só isso, é que a maior proporção da sua exportação é para a Europa e para os Estados Unidos. Curiosamente. Sim. Por que vamos, quer dizer, é como no resto da tecnologia, não é? Os iPhones, se a pessoa vê atrás, aparece lá Made in China ou uma coisa assim qualquer. Quer dizer, nós criamos a ideia que tudo que é da China ou da Índia é mau, porque também apanhamos muito daquilo que eles conseguem imitar, não é? E eles dão o preço que a pessoa quer pagar. Se quer pagar 2.000, vão te dar de luxo de $2.000. Agora, se quer pagar só $5, também faz uma coisa parecida de $5. Claro que não vai ser a qualidade, não vai ser a mesma. E nós ficamos só influenciados com aquele de baixo preço que nós compramos, são de lá, mas que ele também tem alta qualidade, não é? Se a pessoa quiser alta qualidade, das melhores do mundo, eles têm, sim. Bem, então só para terminar, sim. Nós temos muitos problemas no que diz respeito a serviços de saúde, hospitais, as clínicas privadas, para quem pode e para alguns ainda são uma alternativa, embora se apliquem preços brutescos, diga, passo a expressão, não é? Mas será possível, num horizonte breve, restaurar esta confiança por parte das pessoas? Quer dizer, o povo, se tiver que ir ao hospital, não tem opção, tem mesmo que ir, não é? Mas o que é que se está a fazer de inovador, de positivo,
que efetivamente cria essa esperança nas pessoas, em vez de estarmos a ter mulheres que vão para Lisboa para ter bebês, vão para Namíbia, vão para a África do Sul, até para arrancar o dente, há pessoas que não têm credibilidade dos nossos médicos. Não é? Como é que a gente pode restaurar essa confiança? Eu acho que há uns fatores-chave, não é? E isso que estamos a falar também acaba por desaguar na dita cobertura universal da saúde, não é? Portanto, será necessário, o governo não pode cobrir tudo, em nenhuma parte do mundo. Em nenhuma parte do mundo o governo tem capacidade de cobrir todo o leque de tratamentos que existem no mundo para as diversas doenças. Mas quando falamos em cobertura universal, estamos a falar que o que vai se admirar é que 80% da demanda em saúde é causada por menos de 10 entidades nosológicas, por menos de 10 doenças ou condições de saúde. Entre 7, até, em alguns casos, entre 5 a 7, ou então, no máximo, menos de 10. Então, se as autoridades definem um pacote de tratamento para essas 7 a 10 doenças, não é? Definem, portanto, a capacidade para diagnóstico e tratamento dessas, não é? E tem acesso a todo mundo. Portanto, esse seria o tal pacote. Toda a gente que precisasse teria acesso a esse pacote. O governo comprometia-se com isso, de acordo com a sua... Portanto, mobilizava-se para garantir isso. Depois, o excedente desses é que iriam depois para outros cuidados, outros níveis, eventualmente até portanto, a entidade privada. Portanto, o que estamos a dizer é que, se nós pomos a nossa rede periférica a funcionar, a rede periférica, portanto, os postos de saúde, eles, por exemplo, podem responder a 80% da demanda da saúde. E só 20% é que ultrapassa a capacidade deles e eles mandam para o centro de saúde. Sim. Quer dizer, o que quero dizer é que, se nós treinamos alguém para diagnosticar a malária, as pneumonias não complicadas, todos não complicados, as doenças diarreicas, outras doenças respiratórias, depois curativos de feridas e, eventualmente, por exemplo, uma outra entidade, não é? Se nós arranjamos gente que faça isso aí no posto de saúde, eles vão já responder quase a 80%, sim, 70% a 80% do que a população pede. Depois só os 20% é que vão para o centro de saúde. Para os casos mais graves. E aí depois, então, os tratamentos a nível terciário, como são mais onerosos, ficariam só para aqueles poucos casos, tais 20% que sobraram dos outros níveis, é que viriam para aí, e aí dava mais tempo aos médicos para se concentrarem a estudar, a melhorar o diagnóstico e até encurtar o período de estadia de tratamento do doente. O problema é que agora, se a rede periférica não está responsiva e todos, até os casos simples de uma gripezinha, vão para um hospital terciário, quando aparece uma situação complicada, uma hérnia ou um parto encravado, ok, o médico vai estar ocupado com aquela situação simples, não vai ter tempo de estudar ou de diagnosticar, então tudo isso atrapalha um bocadinho a rede. Eu acho que está a haver um esforço nesse sentido. Por exemplo, o Ministério está empenhado em tentar estabelecer a cobertura universal, portanto vai começar por estabelecer esse pacote mínimo, naturalmente também custeá-lo de modo a encaminhar os recursos mais nesse sentido, não é? E esse pacote mínimo, quando se vê garantido, também já vai ser um alívio, já vai criar muito mais confiança e os casos complicados, quando vão aos hospitais secundários e terciários, vão encontrar também a capacidade de resposta que eles necessitam. Ok, senhora, muito bem.
Professor, agora já a título de brincadeira, quando é que nos vão deixar de pedir o cartão de vacina amarela no aeroporto? Quando a doença for erradicada, naturalmente. Né? Sim. O que eu queria responder é que esse cartão era muito mais carregado há uns 20 anos atrás. E agora só está praticamente com a febre amarela. Quer dizer, à medida que vai se eliminando, não é? Vai se eliminando, então também vai deixando de haver essa exigência. Mas é quando houver risco, não é? Por exemplo, se ele sabe, nos nossos países, ainda fruto dessa interação entre o meio selvagem e o ser humano, ainda há zonas com febre amarela, então, porque torna-se um perigo, porque se a pessoa carrega a infecção daqui para uma área que já muito que não tem, as pessoas não estão imunes, pode dar uma epidemia uma pandemia muito, muito séria. Então tem de haver esse cuidado, até mesmo para proteger, não é? Isso também protege o próprio indivíduo que leva o seu cartão, não? Que a pessoa que é vacinada fica com a certeza que não vai ter... E as pessoas que viajam para os países, não sei, europeus ou países para outros destinos, para outras latitudes, é de todo conveniente e recomendável que façam um teste de paludismo, que é uma doença tropical, ou há meios, há mecanismos de cura desta patologia, desta doença? Olha, eu costumo recomendar às pessoas, embora hoje a situação tenha já mudado um pouco, não é? Mas costumo recomendar às pessoas quando vão para um meio onde não tem paludismo, a se prevenir, não é? Primeiro, ter a certeza, não é? Fazer o teste, se possível, e pelo simples não levar sempre algum tratamento. Porque há uns tempos atrás, agora nem tanto, embora ainda seja verdade em muitos sítios, se aparece um caso de paludismo, vai ser uma cobaia para os professores mostrar aos estudantes. Ora, um caso de paludismo é isto assim, ele fica com febre, tá, blá, blá, blá. E muitas vezes não está disponível a medicação. Sim. Só em institutos de medicina tropical é que vai haver uma reserva de medicamentos. Para o efeito. E muitas vezes até diagnosticar, às vezes um diagnóstico post-mortem. Né? Então é sempre bom a pessoa prevenir-se, não é? Quando vai. E se tem de ir a um médico, a primeira coisa a dizer, olha, eu vivo num país endêmico de malária, num país tropical que tem paludismo. Depois é que explica o que é que a pessoa está a sentir. Porque isso adianta muito. Agora, se a pessoa não diz nada e presume que é residente naquela área onde não existe paludismo, não vai pensar nisso e então, às vezes, só vai ser um diagnóstico post-mortem. Muito bem. Dr. Joaquim Soweco, muito obrigado por me ter recebido. Foi uma conversa muito esclarecedora, nós estamos todos muito satisfeitos e acho que deixou aqui subsídios para todos nós, para que possamos então ter uma noção mais aprofundada daquilo que são os problemas do nosso continente e também os problemas locais aqui no nosso país. Sim. Muito obrigado por nos ter aceitado e então até uma próxima oportunidade. Olha, eu também agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que a pessoa sente-se bem partilhar as experiências que vão acumulando. E, sobretudo, eu encorajo muito a juventude a ter essa atitude de tentar potencializar, não é? E contribuir. Isso é um contributo muito grande, não é? Porque cada pessoa que ouvir os diferentes aspectos que tem focado nesse tipo de trabalho, eu acho que vai ser um passo adiante que vai dar. Portanto, mais uma vez, agradeço essa honra de ter sido convidado, não é, para esse encontro. E felicito também e encorajo a continuar com essa boa iniciativa. Muito bem. Muito obrigado, então. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado.